Bom dia a todos. O meu nome é Gabriela Reck. Eu sou bióloga, mestre em Educação em Ciência e Matemática e doutoranda em Educação no PPG da PUC-RS. Eu vou apresentar o trabalho titulado Museus de Ciência como espaços de construção do capital da ciência de pessoas com deficiência, escrito em coautoria com meu orientador, o professor José Luiz Ferraro. Antes de começar a apresentação da minha pesquisa, eu vou explicar alguns conceitos que fazem parte da minha apresentação. Bom, atualmente, organizações e governos internacionais têm se preocupado com a crescente falta de interesse dos jovens em empregos no campo da ciência, da tecnologia, da engenharia e da matemática, as STEM, após o período escolar obrigatório. Desses jovens que optam por seguir nesse campo, geralmente são pessoas que pertencem a um grupo muito restrito. São pessoas brancas, de classe média alta e do gênero masculino. Como consequência, vários setores da sociedade vêm enfrentando lacunas significativas em habilidades relacionadas ao STEM, devido à falta de candidatos qualificados, o que compromete o processo de desenvolvimento científico e tecnológico dos países e impacta negativamente na economia. Foi pensando nisso que um estudo britânico denominado Projeto Aspires vem estudando o que pode influenciar os jovens a aspirar à carreira científica, identificando um tipo de estoque ou um capital relacionado à ciência que denominaram de capital da ciência, como uma extensão da teoria dos capitais do sociólogo Pierre Bourdieu. Esse capital da ciência corresponde a todo o conhecimento científico, as atitudes, as experiências e os recursos relacionados à ciência que uma pessoa carrega e que ela adquire ao longo de sua vida e pode ser pensada como uma mochila, como mostra a imagem, dividida em 4 bolsos. O que você sabe sobre a ciência, como você pensa sobre a ciência, o que você faz com esse conhecimento científico e quem você conhece no campo da ciência. Mas em oposição a ser um tipo específico e novo de capital, os autores que proporam esse conceito definiram o capital da ciência como um dispositivo conceitual para reunir vários tipos de capital econômico, social e cultural que se relacionam especificamente com a ciência, especialmente aqueles que têm o potencial de gerar valor de troca para indivíduos ou grupos para apoiar e melhorar sua realização, envolvimento e ou participação na ciência. Foi a partir dessas descobertas que o governo britânico vem investindo em alternativas para ampliar a participação nas STEM de grupos subrepresentados na sociedade, como as mulheres, pessoas de diferentes etnias e pessoas de diferentes classes sociais. Porém, uma parcela da população que ainda não é representada no campo das STEM são as pessoas com deficiência. Estatísticas do World Health Organization estimam que pelo menos 1 bilhão de pessoas têm algum tipo de deficiência, o que corresponde a cerca de 15% da população mundial. Já no Brasil, dados de 2019 indicam que 17,3 milhões de pessoas têm alguma deficiência, o que corresponde a 8,4% da população brasileira. Dessa forma, pessoas com deficiência estão quase sempre em pior situação do que as pessoas sem deficiência, tendo em média menos probabilidade de frequentar a escola, de concluir o ensino primário ou ensino médio, de continuar seus estudos em nível de ensino superior e, consequentemente, menos probabilidade de atingir empregos na STEM. O processo de inclusão das pessoas com deficiência no campo da STEM é essencial para a garantia dos direitos humanos fundamentais e sem a exposição à educação científica e a consequente exclusão das pessoas com deficiência do campo das STEM, os jovens com deficiência podem nunca ter a oportunidade de desenvolver o interesse e acabar não produzindo aspirações de carreira nesse campo, além de não ver a ciência como um lugar a qual pertencem ou são bem-vindos, o que pode influenciar negativamente o seu capital da ciência. Uma das alternativas para a inclusão desses jovens no campo da ciência é o uso dos espaços não formais de educação, pois são locais de convivência entre sujeitos de múltiplas identidades, o que promove uma cultura de educação para a diversidade, além do potencial de fomentar o desenvolvimento do capital da ciência, a partir, por exemplo, da alfabetização científica, da possibilidade de transmissão de mensagens sobre a variedade de maneiras de se envolver com a ciência e sobre a sua utilidade e relevância para a sociedade. Bom, a partir dessa introdução e explicação desses conceitos, eu vou falar da minha pesquisa. Ela tem o objetivo geral de compreender como ocorre a construção do capital da ciência, das pessoas com deficiência, a partir da experiência em museus de ciência. Vai ser uma pesquisa de caráter qualitativo e do tipo estudo de caso, de caráter descritivo e exploratório. A pesquisa está dividida, a princípio, em 3 fases,
e fará uso de diferentes métodos de coleta de dados por meio da pesquisa bibliográfica e documental, de observações e da realização de entrevistas e questionários. As pessoas com deficiência enfrentam diariamente barreiras de acessibilidade, principalmente com relação ao preconceito, que são as barreiras atitudinais. E isso as impedem de aspirar e de, consequentemente, alcançar empregos em STEM. Fazer com que as pessoas se inspirem e se envolvam com a ciência não apenas amplia a quantidade de pessoas que trabalham com empregos em STEM, que é essencial para o desenvolvimento científico e tecnológico dos países, mas também cria a oportunidade de promover a diversidade, permitindo que mais pessoas contribuam e participem da ciência e da inovação, o que criará uma sociedade mais justa e inclusiva. A minha pesquisa está em fase inicial da escrita do projeto, e por isso eu não tenho resultados para apresentar para vocês. Mas parte da minha pesquisa vai ser desenvolvida na Universidade de Newcastle, na Inglaterra, por um projeto do CAP Sprint da minha universidade e doutorado sanduíche, a partir do mês de agosto. Se vocês tiverem interesse nesse tema, acompanhe a página no Instagram, @ScienceCapitalBrasil, onde eu publico materiais sobre o capital da ciência e sobre o meu projeto. E muito obrigada pela atenção.